Utiliza Mr. Antes de sobrenomes completos, de sobrenomes ou nomes completos de homens em geral, independente do seu estado civil. E a palavra se pronuncia Mr. M-R. Tudo bem? Abreviação M-R. Mr. Já Mrs. É utilizado antes de sobrenomes ou nomes completos de mulheres casadas. E a palavra se pronuncia M-I-S-S-U-S. Mrs. Com Uzinho, sabe? Depois, e essa palavra, né? A abreviação dela é MRS. Tudo bem? Mrs. Bem, depois temos Miss, que é utilizado antes de sobrenomes, nomes completos de mulheres em geral, independente do seu estado civil, tudo bem? E algo mais moderno também que desvincula da mulher o seu estado civil, tá legal? E bem, esse Miss, ele se pronuncia assim, M-I-Z-Z, ok? M-I-Z-Z, ok? E também M-S, tá? M-S apenas. Agora, temos por fim a palavra Miss. Não é Miss, é Miss, certo? É confuso, é confuso. É usado antes de sobrenomes ou nomes completos de mulheres que não são casadas, tá? E é o mais próximo a senhorita aqui em português, tudo bem? E a palavra se pronuncia Miss, tá? M-M-I-S-S, tudo bem? Miss. Ou seja, vamos para a revisão? Mister, homens em geral. Mister, Mrs, que são mulheres casadas, tá legal? MRS. Miss, que são mulheres em geral. E também temos Miss, que são mulheres não casadas, tudo bem? Em ordem, respectivamente, MR, MRS, MS e Miss, tudo bem? E agora também a gente tem que voltar, tá? Onde a gente estava, tudo bem? Bem, livraria em inglês, o escritório, a gente pode colocar assim, né? Que era um escritório, uma livraria onde se encontravam esses pertences também da família Pellegrino, que é escritório, office, livraria, que já é uma coisa mais... a gente pode colocar como bookstore, ok? Bookstore. Bem, agora vamos avançar. Após essa fraude tremenda, eles inventaram que o colar, na verdade, que existia no cofre sumiu e que só poderia ter sido o pai de Lupin, sendo que ele não tinha feito isso e a mulher de Pellegrino sabia disso, que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, ele foi preso injustamente, racismo, né? Então, o livro de Lupin, ele ensina How to be a Gentleman Burglar, tá? Ou seja, ele nos convida a entender mais sobre como ser um ladrão mais, assim, mais educado, mais comportado, sabe? Um bandido de respeito, colocamos assim, se a gente pode colocar assim, tá? Então, agora irei destacar algumas falas também, tá? Algumas palavras aqui, que são fraude tremenda, cofre e... fraude tremenda e cofre, tudo bem? Fraude tremenda é tremendous fraud, tudo bem? Tremendous fraud. O Trump usou muito isso na campanha dele agora, contra o Biden, falando que ele ganhou e que foi uma tremendous fraud, tudo bem? E cofre a gente pode colocar como safe box. Safe box. Certo? Também a gente tem que entender que para ele conseguir fazer isso tudo,
Hassan, ele lia o livro várias vezes. A gente realmente, a gente via ele, né, sempre lendo, sempre lendo. E nessa frase de lia ou ler, o passado de ler é read e a cor vermelha também é red. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora da gente analisar algum texto, tá? Porque às vezes. Não analisar, quando a gente vai escutar. Porque quando a gente tá lendo, a gente consegue entender. Mas às vezes quando a gente escuta, a gente pensa que ele tá falando de uma cor, tá? Mas tem que prestar atenção, porque realmente as palavras elas são escutadas da mesma forma, tudo bem? Red e red, sério. Doideira. Voltando ao assunto do museu, tá? O plano deu errado, os caras armaram pra cima de Lupin, tudo bem. Mas como o cara é treinado, ele pegou o necklace, certo? E o fake, ele deixou lá, né? Assim ele trocou de roupa, jogou o verdadeiro no lixo e depois pegou o verdadeiro de volta. Ele jogou no lixo mesmo, em cima de umas fraldas, tal, entendeu? Doideira. E curiosamente, como zelador. Então, ele trocou de roupa. A gente pode colocar assim: He changed his clothes. He changed his clothes. Depois, se você quiser, depois você pode mandar áudio, tá? Realmente eu quero escutar você falando essas palavras, tudo bem? E ele também, né? Pegou algumas fraldas usadas e tal. Então, fraldas usadas a gente pode colocar como used diapers, tá? Used diapers. Diapers é D-I-A-P-E-R-S, ok? Então, o que nos leva, né? Como é que ele consegue fazer isso tudo? O que nos leva a pensar, né? Como ele conseguiu fazer tudo isso? E para pensar nisso tudo, ele tem que ter uma networking pesada, sabe? E assim, a gente começa a voltar a falar de preconceito, porque ele era o único negro presente no leilão, né? E ele era o maior lance do jogo. E o que me deixou bolado foi que antes dele fazer alguma coisa, para eles não pensarem que ele tava lá só de sacanagem, só de zoeira, eles pegaram a ficha dele, entendeu? Já viram tudo dele e pegaram, né? Viram o tanto de dinheiro que ele tem e tudo. Ele colocou que tinha uns 600 bilhões, eu acho, uma parada louca, entendeu? Mas. E daí que rola a transição também. E ele tá fazendo isso assim, passo a passo, sabe? Passo a passo e seguindo literalmente tudo que o livro tá querendo que ele faça. Tudo bem? E a gente, por mais que é, o, a série nos convide a pensar que ele está querendo justificar o suicídio, né, que acarretou na morte do seu pai e tudo, a gente pensa, poxa, será que ele só vai ficar nisso? Será que ele só vai ficar roubando e para sempre? Mas depois, né, deu a entender que depois a série realmente pega um outro caminho mesmo, ela foca 100% quase em achar quem matou o pai dele, tudo bem? Bem, e agora a gente volta também a falar um pouco do pai de Lupin, sobre o que aconteceu com ele, né? A esposa do Pellegrino forçou ele a assinar um contrato uma confissão, no caso, né? Dizendo que foi ele que roubou, que assim ele sairia da cadeia rapidamente, só que aquilo ali era tudo mentira, tudo bem? Depois passaram ele, sabe? Ele ficou Passaram ele psicologicamente, porque depois ele ficou com tanta vergonha que, né? Ou seja, em tudo que eu falei, eu gostaria de destacar 4 palavras, tudo bem? Preconceito, bolado, confissão e cadeia. Bem, preconceito em inglês a gente chama de prejudice,
prejudice. Prejudice, certo?